queria te convidar agora a tomar a sua Bíblia. Esse tempo é um tempo tão especial, né? Em que todos os domingos nós falamos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome do Senhor Jesus. Como tem sido esses dias na sua casa? Como tem sido esses dias na sua família? Parece que todos os domingos nós declaramos essa verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas na realidade, quando as situações elas nos chegam até nós temos dificuldade não só de falar, porque às vezes nós até falamos, mas nós temos uma dificuldade muito grande de trazer à existência aquilo que nós não vemos. Você já reparou quando você está num momento difícil? Quando você está num momento de alegria, nada te incomoda. Mas quando você entra num abismo, quando você entra num naufrágio, quando você entra numa situação em que você não tem resposta, em que você com as suas próprias mãos não tem resposta, você começa a olhar para aquela situação e começa a enxergar um monstro. Você começa a olhar para aquela situação e você começa a olhar, você começa a ver só o plano de derrota. Repare, geralmente quando nós temos esses abismos na nossa vida, quando nós passamos por situações de tempestades, quando nós passamos por situações de naufrágios, nós temos uma tendência a colocar o problema maior do que o nosso Deus. Nós temos na nossa mente uma tendência de colocar aquilo como se nosso Deus, como se o meu Deus, como se o seu Deus, ele não fosse suficiente para todas as coisas. Se nós formos no início da palavra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Repara que tudo, céu, terra, água, tudo foi criado pelo Deus que você serve. Tudo foi criado pelo Deus que eu sirvo. Tudo foi criado por aquele que enviou o seu único filho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas pastor, como é possível quando a tempestade chega? Como é possível quando as lutas chegam? Como é possível quando o caos chega? É colocar Deus no lugar dele. Nós temos a tendência a colocar o problema, a colocar a situação no lugar de Deus. E nesse dia, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um momento de caos. Nós vamos falar sobre um momento difícil. Nós vamos falar sobre uma situação em que o apóstolo Paulo, numa viagem, ele passa. E que provavelmente essa situação você está passando aí na sua casa. Talvez você está me ouvindo e está falando assim: pastor, eu estou passando uma tempestade na minha casa. Pastor, eu estou passando aqui um naufrágio. Eu me sinto sem força, eu me sinto sem ação, eu me sinto sem poder fazer alguma coisa. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Essa palavra, ela tem resposta para tudo o que você precisa. Essa palavra, ela é viva e é eficaz. Billy Graham disse certa vez que essa palavra é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que tem sido gerado, já está aqui escrito. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos.
Atos, no capítulo 27. Atos, no capítulo 27. Esse tema dessa mensagem, como você pode ver, sobrevivendo a naufrágios. Ah, pastor, Paulo era especialista, Jesus era especialista, Pedro era especialista, fulano de tal era especialista, Moisés era especialista. E você, meu irmão, o que você é? E você, minha irmã, o que você é? Não me diga que você é aquele crente dodóizinho que nunca passou por nada. Não me diga que você é aquele crente que nunca passou por dificuldade. Não me diga que você é aquele crente que nunca sentiu a terra abanar. Repare, quando a nossa base ela se rompe, quando a nossa base ela é estremecida, quem nunca passou por isso? Às vezes a nossa vida está indo, encaminhando. De repente um vendaval acontece. De repente uma chuva inesperada acontece. De repente um pneu fura. De repente tudo acontece. E aí? Será a sua base que vai fazer a diferença. Atos, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 27. Atos, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 27. E eu queria que você abrisse aí, que você lesse comigo. O texto diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu vou ler novamente esse versículo. Vou ler novamente o versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras. Lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Olha que interessante. A Bíblia diz que havia aqui uma viagem de barco, havia aqui uma viagem de navio, havia aqui uma viagem sobre o mar, e a Bíblia diz que no 14º dia, na 14ª noite, todos aqueles prisioneiros, todas aquelas pessoas que estavam nesse barco ficaram receosos. Todos eles ficaram receosos, porque a água poderia mandar eles para um lugar ao qual não fosse agradável para eles. Repare uma coisa. Hoje nós vamos falar aqui sobre algumas situações. Todos nós sabemos que a vida, ela não é feita apenas de vitória. A vida, ela não é feita apenas de bons momentos. Existem bons momentos, existem más momentos. Repare que nem o mar é assim. Tem dia que o mar tem as ondas mais agitadas, tem dias que ele tem as ondas menos agitadas, tem dia que o mar está manso, tem dia que o mar está tranquilo. E a nossa vida, ela não é diferente. A nossa vida, ela não é diferente. Olha que interessante, eles passaram pela mesma situação. Às vezes, as situações que nós passamos, que nos leva a enfrentar naufrágio, que nos leva a ficar totalmente
sem poder ter nenhuma reação. Porque foi nos tirar da nossa base, foi nos tirar a nossa zona de conforto. E esse texto, nós vamos falar sobre ele até o versículo 44, é como se fosse um diário de bordo. É como se fosse um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? É contando tudo aquilo que eles se passaram. Conta a história de um naufrágio, de um navio de prisioneiros, em que o apóstolo Paulo iria ser julgado por César em Roma. Olha que interessante isso. Isso é muito interessante, porque aquela viagem parecia ser a última do apóstolo Paulo. Aquela viagem parecia ser a última do apóstolo Paulo. Mas Deus tinha um propósito até nisso. Deus tinha um propósito até nisso. Deus tinha um objetivo, Deus tinha... Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as coisas na vida de um crente, a Bíblia diz que todas as coisas na vida de um crente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Talvez você pense que só os momentos bons... Talvez você pense que só os momentos bons, eles servem para que você faça algo diferente. Agora aqui em Atos, no capítulo 20, versículo 27, repara bem, Atos, capítulo 20, verso 27, relata esse texto, relata esse naufrágio, relata esse diário de bordo. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com aquilo que eu passo? Nós vamos ver aqui. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque é muito importante nós sabermos o que fazer quando as coisas dão errado. É interessante que, presta bastante atenção na minha linha de raciocínio. Em Atos, no capítulo 27, verso 27, presta bastante atenção. Atos 27, 27. Nós estamos lendo o capítulo 27, a partir do verso 27. Repara algo interessante. É muito interessante quando o que fazer, quando tudo dá errado. Mas aí eu vou acrescentar algo em você, para você raciocinar melhor. Quando tudo está dando errado e eu estou no propósito. Quando está tudo dando errado e eu amo ao Senhor. Quando está tudo dando errado e eu estou na presença do Senhor. Quando está dando tudo errado e eu estou dentro e alinhado no propósito. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você também vai vencer. Isso quer dizer que você não está imune a provas. Isso quer dizer que você não está imune a momentos difíceis. Isso quer dizer que você não está imune a passar por situações difíceis. Essa situação que nós estamos vivendo agora é um exemplo de naufrágio, é um exemplo de tribulação, é um exemplo de crise. E em tempos de crises, naufrágios e tribulações que enfrentamos em nossa vida, é onde nós perdemos muito. Mas também precisamos entender e compreender que ganhamos muitas coisas. Se você ouvir falar dos maiores e melhores empreendedores da história, foi em momentos de crise que eles descobriram o que iam fazer. Se você olhar para os maiores e melhores empreendedores, você vai ver que é no tempo de crise, é no tempo de naufrágios, é no tempo de lutas, é no tempo de tribulações que existem ideias mirabolantes. E com os homens de Deus não foram diferentes. Com os homens de Deus não foram diferentes. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai compreender essa realidade. Foi no momento de luta, foi no momento de crise, em que ele se tornou um dos maiores homens de Deus.
um dos homens em que nós inspiramos. Hoje, se você perguntar para o fulano de tal, talvez ninguém conhece. Mas se você perguntar pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo todos nós conhecemos. E sabemos as cartas que ele escreveu, e sabemos o que ele passou. Agora, a minha pergunta é, você está naufragando? Você está, o seu barco está sem controle? O seu barco está sem leme? O seu barco está sem noção do perigo? Se você está vivendo isso, ou se você já viveu isso, eu quero lhe dizer, existe uma solução. Existe uma solução. E o apóstolo Paulo nos apresenta essa solução. Esse texto aqui hoje, nós vamos basear ele no versículo 29 e vamos basear ele no versículo 40. Repare que no versículo 29, eles lançaram 4 âncoras. E no versículo 40, eles levantaram as âncoras. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de morrer. Há tempo de lançar âncoras e há tempo de levantar as âncoras. Nós vamos passar por esses dois. Agora, aqui no texto, no versículo 29, fala de quatro âncoras. Você já parou para pensar quando você leu esse texto? Atos, capítulo 27, verso 29. Atos 27, 29. Você já leu esse texto? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Talvez hoje você está aqui assistindo esse culto e você está muito receoso, você está muito preocupado, você está muito agitado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor está te dando aqui 4 âncoras para você lançar a partir de hoje. 4 âncoras para você lançar, para você ter o mesmo resultado que esse barco teve, para você ter o mesmo resultado de sucesso que esse barco teve. A primeira âncora está no versículo, a primeira âncora está representada pela... Repare, quando nós falamos em lançar âncora, é importante que nós saibamos o que é uma âncora. Uma âncora, para que você entenda, você que é daqui de Lisboa, você já deve ter passado ali por Santa Polônia e visto ali grandes navios encostados ali. Aqueles navios, eles estão ancorados. O que quer dizer isso? Eles estão num local definido, porém existem âncoras presas ao redor dele. Para quê? Para que ele não fuja dali, para que ele se torne seguro ali, para que os passageiros possam descer. Ou seja, nessa visão aqui de um naufrágio, nessa visão aqui que nós estamos a relatar hoje, nós estamos a falar de âncoras que nos trazem firmeza, que nos coloca numa posição confortável, que nos coloca numa posição que nós não vamos ficar mexendo de um lado para o outro. Ou seja, aquilo vai nos deixar firme, não vai nos deixar vulnerável. É essa palavra que eu queria dizer. A âncora, ela traz firmeza. A âncora, ela traz força para que você não se torne vulnerável em momentos difíceis. Repare, uma pessoa dentro do barco. Lembra da história de Jonas? Uma pessoa dentro do barco pode mudar a história das pessoas. Repare que Jonas, olha que interessante, presta atenção. Uma atitude de Jonas fez com que todos os outros ficassem prejudicados. Uma atitude de Jonas fez com que o barco, fez com que as tempestades se alvoroçassem. Nós vamos ver aqui que uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude de esperança vai fazer a história desse barco mudar. Jonas prejudicou uma navegação. O apóstolo Paulo
está ajudando uma navegação. A nossa atitude dentro do barco, talvez a sua maior dificuldade seja na área da família. Você, dentro da sua família, pode ser o apóstolo Paulo ou pode ser o Jonas. Você pode optar por ser um Jonas no barco de alguém, ou pode optar por ser o apóstolo Paulo no barco de alguém. Olha que interessante isso, presta bastante atenção. Quando um navio ele precisa estacionar, quando um navio ele precisa descansar, quando um navio ele precisa se reabastecer, ele precisa lançar âncoras. Existem momentos que nós precisamos ancorar a nossa vida. Existem momentos em que nós precisamos descansar. Existem momentos que nós precisamos ancorar a nossa vida. E repare que na tempestade, uma das tendências que nós temos é de ficar preocupado, é de ficar ansioso. Repare que uma das coisas que acontece na tempestade, uma das coisas que acontece no naufrágio, uma das coisas que acontecem nos momentos difíceis, sabe o que é? Nós ficamos presos a situações. A nossa visão, ela fica limitada. E nós, quando temos uma visão limitada, nós perdemos o foco daquilo que é necessário. Nós perdemos o foco daquilo que é real. Nós perdemos o foco daquilo que é essencial e começamos a focar naquilo que não nos ajuda. Quantos de vocês, durante essa semana, você disse assim: eu não sei o que vai ser o meu dia de amanhã. Eu não sei como é que eu vou pagar a minha água, como é que eu vou pagar a minha renda. Eu não sei como é que eu vou pagar aquela dívida que eu tive. O Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Para lhe dizer: acalma o seu coração. Eu ainda estou no barco da sua existência. Eu ainda estou no barco da sua história. Calma, calma, que eu ainda estou dentro da sua casa. Calma, calma, que eu ainda estou dentro da sua vida. Calma, calma. Não se desesperem. Existem âncoras para serem lançadas. Existem âncoras para tranquilizar a sua alma. Existem âncoras que vai fazer a diferença na sua casa. Existem âncoras que vai fazer a diferença na sua empresa. Existem âncoras que vai fazer a diferença no seu relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre essas 4 âncoras. Eu prometo ser muito breve. Repare que do versículo 29 ao versículo 33, olha aqui, ó. Atos, no capítulo 27, do versículo 29 ao 33, diz assim: e receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, e a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. A primeira âncora que eu quero trazer para você, meu irmão, é a âncora do jejum e da oração. Um crente, meu irmão, ele não sobrevive. Pastor, mas o que é isso então? Então eu estou morto. Ah, pois é, você pode estar descobrindo isso hoje. Espiritualmente você pode estar morto. Pastor, eu não jejuo há mais de 1 ano, pastor. Pastor, eu não jejuo há não sei há quanto tempo, pastor. Eu quero lhe dizer, hoje, o Senhor te trouxe aqui nessa transmissão hoje, para lhe dizer que o que vai fazer você olhar para o lugar certo, o que vai te trazer tranquilidade,
O que vai te trazer descanso é o relacionamento que você vai ter com seu pai. É o relacionamento que você vai ter com Deus. Repare que o relacionamento com Deus, o relacionamento com o papai, o relacionamento com Deus vai fazer toda a diferença. E através da oração, através do jejum, você vai adquirir esse relacionamento. Você vai fortalecer aquela viagem. Esta viagem nós estamos a falar a partir da 14ª noite. Essa viagem ela foi marcada por oração e por jejum. Essa viagem ela foi marcada por um tempo de oração e de jejum. Talvez você está na quarentena só reclamando, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, aí eu perdi o emprego, e você, o que está fazendo? Quais são as suas responsabilidades? Pastor, meu marido está muito nervoso. Vai orar, vai jejuar por ele. Os meus filhos estão muito agitados. Vai orar e vai jejuar por ele. Mas por que tem que ser eu a fazer? Porque alguém tem que tomar uma posição nessa casa. Alguém tem que levantar e falar assim, não, a partir de hoje eu vou ter um posicionamento na minha casa, na minha família, na minha empresa, no meu ministério, aonde for. Não se baseie pela multidão. Não se baseie por aquilo que os outros fazem. Se baseie por aquilo que você faz. Essas 4 âncoras foram essenciais para que esse barco não naufragasse. Essas 4 âncoras fizeram a diferença na vida de 276 homens que estavam nesse navio. 276 homens foram salvos por causa dessas 4 âncoras. A primeira âncora que você precisa hoje, você precisa assumir nós estamos cheios de ninguém. Nós não podemos fazer nada para Deus. Nós só queremos fazer para Deus aquilo que não nos custe nada. Mas a Bíblia nos diz ao contrário. Nós devemos oferecer para Deus aquilo que nos custa alguma coisa. Se não mexe com o meu eu, se não mexe com o meu dia a dia, se não mexe com a minha zona de conforto, então tudo bem. Mas se mexe com a minha zona de conforto, eu já não faço. Eu não posso, eu já ouvi tanta coisa que na hora de jejum que você nem queria imaginar. Eu não posso jejuar por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, o Evangelho de Marcos diz da seguinte forma: acerta castas de demônio e só sai com jejum e oração. O que você entende com isso? O que você precisa entender com isso é que há coisas na sua vida que você vai ter que orar e jejuar. Se você quiser romper, se você quiser passar de nível, se você quiser passar para outro patamar. A vida de um crente sem jejum e oração é uma vida minguada, é uma vida sem nexo, é uma vida sem relacionamento, é uma vida sem esforço. Se você quiser, em meio ao naufrágio, se você quiser, em meio a uma situação difícil, em meio a uma crise, em meio a uma luta, em meio a uma dificuldade, se você quiser, existe salvação para você. Agora, você pode optar por ser o Jonas no barco de alguém ou por ser o apóstolo Paulo no barco. A decisão é toda sua. Se você quiser trazer terror para um barco, assuma a sua posição, a sua identidade de Jonas. Não, pastor. Eu quero trazer salvação para este barco. A minha casa não tem 276 não, mas tem 5 ou tem 6, então seja bênção para esses 5 e para esses 6. Essa é a primeira âncora que eu quero falar com você. A segunda âncora que eu quero falar com você está relacionado à coragem. Em momentos de crise, uma coisa que o crente não pode fazer é abaixar a cabeça. Uma coisa que o crente não pode fazer é ter medo. Talvez uma das coisas que você tem mais hoje é medo. Pastor, bate na porta da minha casa, eu já tenho medo, não sei o que é, vem me cobrar alguma coisa. Pastor, eu estou com medo dos meus móveis avariar, pastor. Eu estou com medo do meu carro avariar, pastor.
Eu estou com medo do meu frigorífico avariar, pastor. Olha para você ver o que uma crise, uma tribulação e um naufrágio pode te levar. Com certeza, nós precisamos de equilíbrio. Eu não estou dizendo que eu seria diferente em meio ao naufrágio, em meio a uma situação em que eu estava vendo a morte à minha beira. Repara que aqui há uma situação engraçada, em que eles lançavam o prumo e tinha 20 braçadas. O que era 20 braçadas? Cada braçada significa 1,82 m. Então, quando eles lançaram o prumo, repare uma coisa, quando eles lançavam o prumo, a terra estava distante 20 braçadas. Quando eles lançaram o prumo de novo, a terra já estava a 15 braçadas. Repara que aquilo estava andando muito depressa, a tempestade estava tomando conta daquele barco. Imagina 276 homens, 275, porque um não estava com medo. Às vezes você tem dificuldade de se impor no meio de 5. O apóstolo Paulo, ele estava firme ali naquele barco. Enquanto todos tentavam arranjar uma desculpa para pular, enquanto todos tentavam arranjar uma desculpa para tentar resolver o problema, ele estava confiando no Senhor. Ele estava utilizando a coragem, ele estava utilizando a oração e ele estava utilizando o discernimento. Repare que quando tudo fica mal, ele vira para os outros e diz assim: meus irmãos, vai comer. Vai comer. Sabe por quê? Como isso é interessante, esse conhecimento. Como o apóstolo Paulo era tão sábio. Como o apóstolo Paulo, ele tinha discernimento. O apóstolo Paulo, ele pediu para que os homens comessem por 2 motivos. Primeiro, eles iam precisar de força caso fosse necessário nadar. E segundo, quanto mais vazio o barco estiver, mais fácil ele poderia ser manuseado. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Mas nós precisamos ter coragem em meio a essa atitude. Nós precisamos ter coragem em meio a uma luta, em meio a um naufrágio, em meio a uma crise. Você precisa se tornar corajoso. Você precisa olhar para frente. Não dá desse jeito, dá desse. Não dá desse, vai dar desse. Nós precisamos entender que nós jamais estamos sozinhos. Nós temos um Deus que olha por nós. O Deus que olha por nós é aquele que não dorme. O Deus que olha por nós é aquele que cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Em meio às crises, em meio às tempestades, você precisa orar, você precisa jejuar, mas você também precisa ter coragem. Coragem. Você precisa enfrentar a situação de frente. Não é se escondendo, não é sendo covarde, não é fugindo da situação que você vai resolvê-la. É encarando ela de frente. Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. O que o medo vai adiantar? O que a covardia vai adiantar? Sabe o que o medo faz e a covardia faz? Ele não resolve, ele adia. Talvez você esteja me ouvindo hoje e o que mais você precisa é coragem. Coragem de se levantar. Quantas pessoas nessa quarentena estão prostrados na cama? Acorda 2 horas da tarde, dorme 2 da manhã. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua rotina mudou por quê? Por que a sua rotina mudou? O dia deixou de ser dia? A noite deixou de ser noite? Se você não tem nada para fazer às 8 da manhã, vai orar, meu irmão. A noite foi feita para você dormir, meu querido. Vai descansar. Você sabia que o sono da noite é diferente do sono do dia? Sabe por que você não está tendo coragem durante o dia? Porque você está dormindo na hora que não deveria, está acordado na hora que não devia. Até isso, até essa estratégia na crise você precisa entender. O apóstolo Paulo, ele ensina, come, vamos comer que nós já estamos de jejum há 15 dias.
Come porque você vai precisar de energia. Se for preciso puxar cordas, se for preciso fazer isso, se for preciso nadar. Come, porque logo a seguir, todos estarem alimentados, nós precisamos deitar fora o que tem aqui dentro do barco. Época de quarentena. É época de fazer aquilo que ninguém está fazendo, para obter resultados que ninguém obteve. Não tenha dúvida disso. Continue fazendo o que todos estão fazendo, você vai ver, o resultado vai ser igual. Oração, jejum, coragem. Terceira âncora. Eles lançaram 4 âncoras. A terceira âncora que eu quero falar com você. Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Ai, esse apóstolo Paulo só pode ser louco. Está passando por uma tempestade, está passando por um naufrágio e vai inventar de fazer Santa Ceia. Não. Está passando por tempestade, está passando por dificuldade, está passando por naufrágio e vai inventar de fazer banquete. Vai inventar de... Quem é que te disse que em tempestade, naufrágios e crise, a sua comunhão não precisa ficar de pé? O que ele estava retratando aqui é que nada, nem ninguém, circunstância nenhuma pode nos tirar a comunhão. E esta comunhão, ela está relacionada a um relacionamento horizontal, mas também está ligada a um relacionamento vertical. O que mais você ouve aí hoje é pessoas questionando a Deus, por isso está acontecendo. Não perca o seu relacionamento com Deus. Repare que se você não lançar a primeira âncora, que é a oração e jejum, você vai comprometer a terceira âncora. Olha que interessante. Primeira âncora, oração e jejum. Segunda âncora, coragem. Terceira âncora, comunhão. Quantas e quantas e quantas pessoas, nesse tempo agora, isolaram-se dos familiares, isolaram-se das igrejas, mas ao mesmo tempo, outras pessoas têm chegado. Outras pessoas têm sentido falta da comunhão. Têm sentido falta do relacionamento. Têm sentido falta do partir do pão juntos. Meu irmão, sozinho você vai até algum lugar, mas junto com alguém você vai muito mais longe. Não tenha dúvida disso. Sozinho nós até iremos, mas demoramos mais tempo e não chegamos muito longe. Mas quando você vai acompanhado, algo novo. Tempos de crise é tempo também de ter comunhão. E essa comunhão, como eu disse, ela está ligada ao relacionamento horizontal, mas ela também está ligada ao relacionamento vertical. Você precisa ter comunhão. Agora, não existe desculpa, eu não tenho tempo. Você tem tempo de sobra. O que você tem, muita desculpa. O que você tem muito é aquilo que Deus não agrada. Você tem tempo de sobra para, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ao invés de ligar para o banco, fala com o Senhor. Senhor, me dê uma estratégia. Me ajude a contornar isso. Me ajude a viver essa situação. Me ajude a fazer diferente. Primeira âncora, oração e jejum. Segunda âncora, coragem. Terceira âncora, comunhão.
você jamais pode perder a comunhão com o Senhor. Em meio à tempestade, você pode perder tudo. Em meio à tempestade, em meio ao naufrágio, em meio às lutas, você pode perder tudo. Mas não perca a comunhão com o Senhor. Não perca a comunhão com o Senhor. Não perca a comunhão com a igreja. Não perca. E em tudo Ele nos ensina. Ah, deve ser muito difícil. Pegar o pão e dar graças. Sabe o que Ele está te ensinando? Que até em meio à tempestade, até em meio ao naufrágio, até em meio às tribulações e às lutas da vida, você precisa agradecer. Você precisa agradecer. Seja grato. A comunhão nos faz ser grato. O relacionamento nos faz ser grato. Não murmure, não critique, seja grato. Ainda há pouco, a pastora Aline orou pelos governantes. Talvez você hoje tenha tido um discurso de ódio para com eles. Se coloque na pele deles. Se governar a sua casa está difícil, imagine ele governando um país. Seja uma voz profética na vida do seu presidente de junta de freguesia. Seja uma voz profética na vida do seu presidente de câmara. Seja uma voz profética na vida do primeiro-ministro e de todos os ministros. Seja uma voz profética na vida do presidente do seu país. Comunhão, relacionamento, oração, jejum e coragem faz parte de todo esse processo. Mesmo estando... Repare que ainda não acabou o naufrágio. O naufrágio ainda não acabou. A quarta âncora que eu quero falar. Versículo 38. Olha só para você ver que interessante. Como é que todas as coisas elas colaboram. Ficaram receosos. Presta atenção. Olha aqui. Não perca. Ficaram receosos de ir para um lugar rochoso. Lançaram as 4 âncoras. Comeram, partiram do pão. Para quê? Para ter força, para ter energia. Isso tudo em meio à crise. A crise não parou para eles fazerem isso, não. A tempestade não deu folga, não. Isso tudo é no meio da crise. Isso tudo é no meio da situação. Isso tudo é as ondas tentando naufragá-los. Isso no meio da crise. Aí vem o verso 38. Que diz assim: refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Essa parte aqui é a quarta âncora, é a confiança. Para fazer isso, depois de se alimentarem, começaram a jogar ao mar tudo que estava no navio, inclusive os mantimentos que tinham. Quando eu analisava esse texto, eu pensava assim: isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de quem acreditava que seria salvo brevemente. Repare que, se nós lermos depois, no capítulo 28, nós estamos a falar do 27, estamos a falar só do naufrágio. No capítulo 28, você vai ver que eles foram sustentados. Você vai ver que eles tinham alimentos. Mas repare, uma coisa é quando eu já estou alimentado, ter uma atitude de fé. Outra coisa é eu estar no momento de incerteza. Uma coisa é eu confiar sem saber. Porque a fé é a certeza das coisas que se não vê, mas a convicção das coisas que hão de vir. E eles tiveram isso. Eles foram homens de fé. Eles deitaram tudo fora. Eles entenderam que confiar em Deus é uma âncora que traz firmeza para o cristão. Eles entenderam que confiar no Senhor é mais do que tudo. Confiar no Senhor faz toda a diferença. Quando todos estão preocupados, eu estou confiando. Quando todos estão reclamando, eu estou orando. Quando todos estão procurando soluções, eu estou pedindo ao meu Deus soluções. Isso é que é confiar.
E às vezes, para que nós tenhamos confiança, nós precisamos de ver. Nós precisamos de ver. Nós precisamos ser como Tomé, discípulo de Jesus. Nós precisamos compreender que a confiança, eu demonstro fé quando eu não vejo. Eu demonstro fé quando eu não vejo. E a fé é exatamente isso. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Por que esse versículo não é o contrário? Entrega o teu caminho, ele vai fazer, aí você confia. Não. Entrega o teu caminho, sinal de entrega. Confia, e pode ter certeza que tudo ele vai fazer. Porque ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que provê tudo. Neste dia, eu quero te convidar a lançar as suas âncoras. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, mas o Senhor está agora com você. Você precisa lançar a sua âncora. Mas repare que a confiança, ela nos faz abdicar de algumas coisas. Quando eu confio, eu não preocupo. Quando eu confio, isso não me desgasta. Repare que no versículo 38, ele diz: refeitos de comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E mesmo em meio à situação difícil, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos naufrágios da vida, eles abdicaram das coisas. E no versículo 40, confiando no Senhor e na força do seu poder, no versículo 40, Atos 27, 40, diz assim: levantando as âncoras, deixaram-no ir o mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Repare que há dois momentos. Há o momento de lançar a âncora, mas há também o momento de levantar as âncoras. E o ato de levantar as âncoras é fantástico. O momento de levantar as âncoras, para mim, significa duas coisas. O momento de levantar as âncoras, para mim, significa duas coisas. Ou que já está tudo em segurança necessária para navegar, ou então não há nada mais a fazer. Pastor, o senhor falou uma coisa agora que é o que está acontecendo com a minha vida. Olha, deixei nas mãos do Senhor. Eu tentei do meu jeito, tentei da minha forma, vou levantar as âncoras. Já fiz tudo o que tinha que fazer, pastor. Já tentei todas as formas. Já tentei todos os modelos. Agora, olha, eu vou fazer como aquela música diz: deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eu já não vou, pastor, eu já estou igual palito de fósforo. Já estou com a cabeça queimada. Eu já estou igual tomada velha, pastor. Eu não estou ligando para mais nada. Pastor, olha, chegou o ponto que eu já não quero mais. Já não dá nada, já não dá para fazer mais nada. Eu, lavo as minhas mãos. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Você é tão bobinho. Você já devia ter feito isso há muito tempo. Que ainda que você desespere, ainda que você brigue, ainda que você corra, ainda que você lute,
desesperadamente. Quero lhe dizer que o Senhor continua sendo Deus. Ele continua controlando todas as coisas. Ele continua com o comando do universo nas mãos. É Ele que faz, é Ele que deixa, é Ele que controla. Não tente assumir o controle. E então eles decidiram levantar as âncoras. Decidiram levantar as âncoras. Versículo 40. Levantaram as âncoras, deixaram ir o mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O ato de levantar as âncoras era um ato de descansar no Senhor. O Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer: você está cansado e sobrecarregado. Mas Ele marcou um encontro aqui para aliviar essa tensão. Ele marcou um encontro com você aqui hoje para te dizer: não ande cansado e sobrecarregado. Venha até mim, cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. O seu alívio não está no que você pode fazer. O seu alívio não está nas suas técnicas. O seu alívio não está no seu modelo. O seu alívio está no meu modelo. Está nas minhas técnicas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou os aliviar. Neste dia o Senhor quer que você descanse. Que você use as âncoras, mas que você precisa entender que há momento em que você tem que levantar as âncoras. Há momentos de lançar as âncoras e há momento de levantar as âncoras. Talvez você não levantou as âncoras ainda porque você não confia e nem descansa no Senhor. Agora, levantar as âncoras quer dizer descansar, colocar nas mãos do Senhor. Versículo 44. Quanto aos demais, Atos 27, 44. Quanto aos demais, que se salvem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram em terra. No versículo anterior, versículo 43, diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-o de fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram em terra. Eu te desafio a ler depois o capítulo 28 de Atos. E você vai ver que Deus fez. Tudo aquilo que Deus prometeu. E tudo aquilo que estava debaixo da confiança, do comando e do controle, foi feito no capítulo 28, 29 e por aí. Neste dia, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Talvez durante essa semana, talvez durante essa quarentena, você tem se precipitado em algumas atitudes. Talvez você está pensando, talvez um desses 276 estão pensando assim: talvez era melhor nós ficarmos no barco.
Talvez era melhor nós não levantarmos as âncoras. Talvez era melhor nós morrermos. Mas não é isso que o Senhor diz. Sabe por quê? Porque os planos que o Senhor tem a seu respeito são muito maiores do que os seus. Os planos e os projetos que Deus tem a respeito de você são muito maiores do que os seus. Creia, não ande precipitado, não ande preocupado. A precipitação é um dos momentos mais perigosos em tempo de crise. A precipitação é um dos momentos mais difíceis em altura de naufrágio. Você precisa, mesmo em meio ao naufrágio, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, você precisa crer num Deus que é muito maior do que você. Num Deus que é muito maior do que a circunstância. A Bíblia diz, quando nós entendemos que há um tempo para todas as coisas, nós começamos a compreender que há um tempo de lançar âncoras e há um tempo de levantar. Há um tempo de deixar de mimimi, há um tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Talvez você está em casa, fez um propósito, fez um plano, e você eu não tenho fé para fazer. O Senhor está dizendo para você hoje, avance, tenha coragem, ore, jejue, mas saia do lugar onde você está, saia da mesmice, saia dessa situação de desconforto, essa situação de humilhação, essa situação que te deixa para baixo. Você não nasceu para andar cabisbaixo, você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Você nasceu para fazer a diferença. Uma das coisas que nós precisamos aprender para encerrar esse tempo, em momento algum, eles desprezaram vidas. Em momento algum, eles desprezaram pessoas. Existem pessoas ao seu redor que não sabem lidar com a crise como você sabe. Existem pessoas ao seu redor que não sabem se comportar em momento de crise. Você precisa ser um apoio. Você precisa ser um apoio. Você precisa ser uma mão amiga. Você precisa ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que faz mudar a circunstância. Você precisa olhar por essas pessoas. Você precisa abençoar essas pessoas. Você precisa orar por essas pessoas. Não seja você o primeiro a desanimá-las. Às vezes eu vejo, está o marido em casa, não é crente, ou está a mulher em casa, não é crente. Aí o outro cônjuge que é crente, aí o que não é crente fala assim, a coisa está ruim. Aí o outro fala, ruim? O negócio está péssimo. Não, meu irmão, quando fala que está ruim, não. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está ajustando as coisas. O Senhor está fazendo a diferença. Você já parou para pensar? O que você tem aprendido nesse momento? Priorize as pessoas que estão do seu lado. Priorize vidas, priorize os seus filhos, priorize a sua família. Priorize tudo. Faça a diferença. Mas seja um cristão autêntico. Seja um homem que tenha coragem. Seja uma mulher que tenha coragem. Seja um homem que faça a diferença na sua família. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher que jejuma pela sua família. Faça a diferença. Levante agora e se esforce o máximo que você puder. Você pode ver que os que sabiam nadar podiam nadando, mas os outros tinham que passar pelos destroços, pelas tábuas. Se esforce e faça aquilo que você sabe, uma bênção na vida das pessoas. Não seja uma pessoa, não seja um profeta do caos, não seja um profeta da desgraça, não seja um profeta que profere morte, seja um profeta de vida, e vida em abundância, porque foi para isso
que o Senhor te chamou.